Obrigado, pastora Sandra, pela oportunidade. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. E é mais uma vez uma grande honra estar aqui, esse grupo sagrado aqui, trazendo a palavra do Senhor. O presbítero da mesa aqui estava falando que as pessoas estão preferindo o mundo, do que aqui está a presença aqui. Eu não sei como, mas infelizmente é uma verdade. Falei inclusive com um presbítero de uma outra igreja hoje, que não é possível, porque aqui não tem cigarro, não tem bebida, não tem droga, não tem briga, não tem nada de errado. E aqui a gente só vem para aprender a se tornar um ser humano melhor, cristão, humanizado, e principalmente a salvação da nossa alma. Amém. O anjo da morte está levando. A pastora falou aqui que levou 52 pessoas ou mais, talvez seja até mais. Agora o problema não é se levou, o problema é a morte vem como ladrão. E nesse momento, será que a gente, quando o anjo da morte vier nos buscar, será que a gente vai estar santificado na presença do Senhor Jesus e vamos ser salvos? Então isso aí, não é verdade, irmão? 52 pessoas. A pastora sabe que um deles, não vou citar o nome, ele era da igreja lá na pista. Certo? Ele estava afastado. O outro também, o outro que era especial, era da igreja, não estava afastado. São dois exemplos. E aqui, ali, as portas, como o presbítero Donias falou, elas estão cada vez mais se estendendo, conforme as escrituras estão falando. A passagem está cada vez mais pequena. As igrejas estão se fechando e vai chegar uma hora que vai ser como na época de Noé. Noé estava lá, pregando a palavra, fazendo, construindo a arca, sem ter experiência nenhuma de engenharia. Todo mundo tirava o nome de louco lá. O cara é louco. E foi indo até que começou a chover. E a hora que a água estava pela canela, todo mundo correu bater na porta da igreja lá. Na porta da igreja, quando fala, é da arca, que era a igreja ali, não é? Só que aí não ajuda de você entrar. Porque a arca, não é fora, não tem como, óbvio, porque ela foi selada pelo lado de fora. Foi um ano que todo mundo se perdeu. E só a família que não era naquela época, ela se salvou. Então, irmãos, a palavra hoje que eu vim trazer aqui é uma palavra que difícil às vezes sai aqui, foi pedir a palavra para Deus mostrar e Deus nos presta aqui. Diferente da gente vir aqui ofertar aqui no gasofilaço, dar um tapa na cara do aniversário, mostrar para o aniversário que nós estamos contra ele, então depositando na mesa de um bar uma garrafa de cachaça, uma garrafa de cerveja, estamos aqui colocando na obra de Deus, a porta está aberta, para quem quiser entrar. Certo? Nós estamos colocando aqui. Então, aqui nós vamos sair do quê? Nós vamos sair embriagados aqui, mas sabe o quê, irmão? A sabedoria de Deus. Deus está falando agora, essa palavra que eu vou ler, em Tito, capítulo 1, dá algumas noções de como a gente deve ser um cristão. Para quem não conhece, ele foi companheiro do apóstolo Paulo. Ele junto com Barnabé também, eles eram amigos. O Tito foi um
meu verdadeiro filho segundo a fé, que não é comum, graças e paz de parte de Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em terra para que pusesse em boa ordem que ainda resta, e da cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o Cristo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espantador, nem cobiçoso de forte ganância. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E assim vai, irmãos. Aqui está alguns exemplos de como nós devemos ser como cristãos. E aqui fala, se sermos assim, para que seja poderoso, para que a nossa luz seja poderosa e a gente possa trazer as pessoas para a igreja através do nosso exemplo, para que seja um exemplo aí na rua. É assim que o Espírito Santo mandou trazer a palavra aqui na igreja hoje, irmãos. Amém, meu Deus. Que a gente possa cada vez mais, é difícil, sei, mas se santificar cada vez mais. Principalmente, na hora que vier chegar a nossa hora de a gente encontrar ao Senhor, a gente possa estar nos braços do Pai, quando vier Jesus, e nós sermos julgados por Jesus. E ao invés da gente ir para aquele lado lá embaixo, onde ninguém quer ir, se aqui na terra já é ruim, imagine para sempre no inferno. Então, para que a gente possa ter a presença, sentir a presença de Jesus e de Deus na nossa vida, vamos obedecer a palavra de Deus, irmãos. Embora, investir, não nos bancos poderosos, como o pastor Paulo falou,